O técnico Paulo Pezzolano assina. O chocolate que o Colorado aplicou no Vasco da Gama na melhor atuação do Inter em 2026 e mostra que a direção colorada tem uma oportunidade de ouro para o segundo semestre. Quero falar também do choro de Alexandro Bernabei após o jogo. Significa uma despedida ou um desabafo? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Um baita domingo hoje. Imagino que vocês todos estejam felizes aí agora, preparando aquele churrasco do domingão para comemorar a goleada do Internacional, melhor atuação do Inter no ano, atuação de lavar a alma, justamente, né, contra o Vasco do Renato Portaluppi, e foi ele que disse, era para ter sido mais. O Inter entrou para uma guerra e o Vasco entrou para desfilar. Então também o pistola o Renatão aí. E a gente tem muita coisa para falar do nosso Colorado, então ó, já deixa teu like. Aproveita que o Inter ganhou, me dá essa moral, te inscreve aí no canal, a gente está muito perto da marca dos 134 mil inscritos, né? Estamos com 133.400, então te inscreve aí no canal que vai dar uma força gigantesca sem gastar absolutamente nada, tá bom? Turma, vamos começar falando sobre o jogo de ontem, afinal, né, quem assina esse resultado para mim é o técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Ele não assina somente a vitória do Inter ontem. Para mim, a vitória contra o Vasco, a goleada contra os cariocas, ela escancara para mim uma coroação de algo que tem que ser dado muito mérito ao técnico do Inter. Afinal, a gente está sempre aqui criticando os técnicos quando as coisas não dão certo, né, quando escala jogadores que não tem que escalar. O Pezzolano fez isso. Ele acabou abrindo mão das suas convicções de um Inter que vinha perdendo para todo mundo, que chegou a estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, e ele mudou a forma de jogar, né? E vamos lá, a forma que ele vinha jogando até estava dando certo dentro do Campeonato Gaúcho. O Inter fez bons jogos contra o Flamengo lá no Maracanã, o Inter fez um bom jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, mas o fato do Inter, né, ter a posse, atacar muito, deixa o Inter também muito exposto defensivamente. E a nossa zaga, na nomenclatura, ela é uma zaga limitada. Ela é uma zaga, né, que não comporta esse tipo de jogo, até porque os nossos goleiros também não vivem uma grande fase. O goleiro é uma gaveta à parte que a gente vai fazer aqui, tá? E ele está potencializando os principais jogadores do Inter, que agora a gente consegue ver de forma mais cristalina. Cara, o que está jogando o Alexandro Bernabei é um negócio de maluco. É um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje. O Bernabei, que até 2 meses atrás, eu mesmo estava pedindo a cabeça dele por falhas, né, bizarras defensivas, né, mas agora o Bernabei é um ponta do Inter, ali ele acabou se encontrando. Podemos lembrar aqui de falhas que ele teve em jogos que comprometeram o Campeonato Brasileiro, o caso do Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, o Grenal da final do Campeonato Gaúcho, alguns jogos em casa também, né, que ele acabou sendo falho, mas agora ele é o cara mais decisivo do Inter. Por mais que ontem o Carboneiro tenha feito 2 gols e dado 2 assistências, o motor, né, o coração do time do Inter é o Alexandro Bernabei, né, que está sempre pisando na área, sempre puxando contra-ataque, sendo sempre perigoso. Ontem deu assistência, né, no primeiro gol, no gol do Carboneiro. Então, assim, a gente vê, né, um potencial, né, desse jogador que está evoluindo cada vez mais e vamos lá, né, a gente espera que ele permaneça no Inter por muito tempo. Não sei se vai acontecer, né, ontem teve um choro dele que a gente vai abordar aí na sequência. Outra coisa, a gente vê um Inter muito rápido, um Inter de poucos toques chegando na frente da área. Isso também só é possível, né, pelo fato do Alan Patrick hoje, que é um cara que eu admiro muito, sou muito fã do Alan Patrick, mas o fato dele estar no banco de reservas. É um jogador, né, que tem uma outra característica que eu acho que vai ser bem importante em algum momento, né, que o Inter daqui a pouco reforçar o time, conseguir jogar de outra forma. Mas o Inter é dinâmico hoje, né? O que é o ataque do Inter hoje com Bernabei, Carboneiro, Alejandro e Vitinho, né? Um time muito rápido, um time muito agressivo, né? Um time muito objetivo na finalização da jogada, e o Alejandro também se encaixou, então vou botar o Borré também aqui nesse pacote, por mais que o Borré nos últimos 4 jogos tenha feito 3 gols e tenha sido importante. A gente vê, gente, um time que, né, encaixou. Então esse para mim é o principal ponto. E agora, você na sua cabeça aí, sabe qual é o time do Inter. E justifica também o porquê o Pezzolano mudou muitas vezes o time justamente em busca dessa escalação ideal. Então a gente vê hoje Antony, Bruno Gomes, Mercado, um parceiro para o mercado, acho que está em aberto, e o Matheus Bahia, Bijaga, Bruno Henrique, Carboneiro, Vitinho, Bernabei e Alejandro. Não mexe.
é isso, né? Um time que encaixou e que deu certo, e o jogo de ontem foi a coroação desse trabalho. É claro que tem muito pela frente, a gente não pode desviar, né, dos nossos objetivos, falta ainda muito campeonato, tem 2 jogos agora para finalizar antes da parada da Copa do Mundo, que é contra o Vitória no Barradão, no outro final de semana, e agora também contra o Bragantino no dia 31 de maio. Então, vamos torcer para que a gente faça bons resultados para terminar, né, cada vez de forma mais confortável na tabela. O Inter, neste momento que eu estou gravando, na manhã de domingo, tem a 8ª colocação, pode ainda ser ultrapassado por muitos times, mas a distância para a zona de rebaixamento em relação ao Grêmio são 4 pontos. Então já é uma segurança importante dentro de um campeonato tão equilibrado. Eu quero trazer alguns bastidores de ontem, mas antes eu quero te lembrar que esse conteúdo tem o apoio da Gigante Veículos. O teu carro novo está lá te esperando, na Avenida Central 1068, bairro Zona 9, em Capão da Canoa, aquele seminovo com cheirinho de novo, carro 0 km, e as melhores condições do mercado você encontra na Gigante, tá bom? Então chama eles aqui, né, nesse WhatsApp que está na tela, eu vou deixar o link na descrição também para que você entre em contato com eles. São meus parceiros de longa data, quem me acompanha aqui sabe, eu mesmo, né, comprei o meu carro lá na Gigante Veículos, então recomendo de olhos fechados o trabalho do Rafa e de toda a equipe que ele tem lá, que com certeza vai te dar o melhor atendimento para que você troque de carro com quem é referência no segmento há mais de 10 anos, tá bom? Vamos falar de Bernabé, gente, afinal muito tem se especulado uma possível saída do Bernabé na metade do ano, a Roma está interessada, Palmeiras está interessado, Cruzeiro está interessado, Sevilha da Espanha está interessado, então é um jogador que obviamente a partir do ótimo rendimento que vem tendo no Internacional, nessa nova função, desperta, né, o interesse do mercado, afinal é um jogador novo de 25 anos de idade e que, cara, tem muitas participações em gols nessa temporada. Pelo Inter são 13 gols já desde que chegou, um número muito alto para um lateral, por mais que agora esteja como ponta, ele é um lateral de origem, ultrapassou nomes já como o Arangues, o Depena, o Gavilã, que jogavam pelo Inter, e está muito perto de igualar a marca do Renteria, campeão da Libertadores com o Inter lá em 2006. E ontem, né, após o jogo, ele foi entrevistado pela galera do Prime Video, no parceirão Rafa Morientes, e ele se emocionou. Ele acabou começando a chorar, né, na entrevista pós-jogo, e muitos atrelaram isso a um choro de despedida do Beira-Rio. Afinal, foi o último jogo no Beira-Rio antes da parada para a Copa do Mundo. Eu, sinceramente, gente, acho que é muito mais um desabafo, pelo que eu pude apurar com algumas pessoas no bastidor do Inter. Por quê? Porque está muito claro, não só no choro do Bernabé, mas também na entrevista do Borré, a polêmica entrevista do Borré lá para sua esposa, a jornalista Anitta Caicedo, de que tem sido muito difícil para o Inter virar a página de 2025. A gente vê, né, que ainda tinha algo muito vivo. O Bernabé foi um dos jogadores mais criticados pelo ano passado do Inter, por mais que também tenha feito gols importantes, né? O Inter tomou muitos gols, né, no lado esquerdo defensivo. E ele disse que estava muito feliz, né, com aquele momento, que estava recebendo confiança do treinador, dos companheiros, estava conseguindo desempenhar, dando alegrias, né, para sua família, para as pessoas que ele ama. Então acho que foi muito mais um desabafo do que propriamente um choro de despedida do Bernabé. Pelo menos fiquei com essa impressão, mas é claro que a gente, durante a parada da Copa, vai ter que abordar bastante esse tema, justamente, né, pela valorização que o jogador vem tendo no ambiente do internacional e do futebol brasileiro e no cenário internacional. A Roma é um time onde se encaixa o Bernabé, um time que joga com alas. O Sevilha da Espanha, caso permaneça na Série A, e a tendência é essa, pode também ser um time a fazer uma proposta oficial. O Inter quer os 10 milhões de euros por ele. Não sei se vai conseguir, né, mas o mais importante para mim é que essa negociação seja concretizada, porque o Inter precisa de dinheiro, mas no final do ano, onde a perda pode ser menor, e aí, né, no final do ano a gente vai ter uma nova gestão, né, quem sabe, né, um outro momento, daqui a pouco um Bernabé mais valorizado ainda, um valor maior de transferências, para que a gente consiga colocar dinheiro no caixa. E para mim tá aí o grande ponto de oportunidade que tem a gestão Barcelos nesse meio de ano, que é entregar um ótimo time para o Pesolano, entregar peças decentes na janela, e não algo como foi feito no ano passado, onde a gente viu Alan Benítez, Alan Rodrigues, que de novo está no departamento médico, o Richard, que nem farda, né, no Internacional, e o Inter acabou degringolando na reta final. O Inter pode fazer o oposto esse ano. Não tem dinheiro? Eu sei, mas dá para ser criativo, como o Inter já foi na primeira janela de transferências. Imagina o trabalho do Pesolano com 2 zagueiros afirmados, com um centroavante matador, né, com um ponta, com um camisa 8 que consiga entregar a dinâmica que o Bruno Henrique entrega, mas com mais vitalidade e intensidade. Já pensou? Então, tudo isso está nas mãos da direção, que pode tornar o Inter ainda mais competitivo,
para a gente brigar no Campeonato Brasileiro, né, num voo tranquilo contra o rebaixamento, e uma Copa do Brasil que pode se oferecer aí como um caminho viável para a retomada de conquistas. Tá bem, gente? Chegou até o final, não esquece que todo o conteúdo aqui tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Ontem deu bom, né? Apostei na vitória do Inter com gol do Bernabé, gol, assistência, teve os dois, né? Teve gol e teve assistência do Bernabé. Hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, gente, tem Santos e Curitiba jogando às 11 da manhã, Botafogo e Corinthians no Rio de Janeiro, Bahia e Grêmio, esse jogo aqui a gente vai dar uma secadinha, né? Por mais que o Bahia ganhando aumente a distância para o G6, né, eu tô apostando aí na vitória do Bahia, tem Bragantino e Vitória, inclusive vou estar nesse jogo, então vou apostar na vitória do Bragantino, Chapecoense e Remo, e também o Atlético Paranaense contra o Flamengo, lá em Curitiba, tá bom? Então, dá o teu palpite lá na KTO, sempre lembrando que é uma casa proibida para menores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Tá bom, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!